desde o começo da história da industrialização brasileira, ela teve uma característica que a gente pode observar. Ela foi profundamente concentrada. Bom, vamos pensar no começo da industrialização brasileira, né? Se a gente tem que fazer algum investimento industrial naquele espaço imenso que é o Brasil, onde é que a gente vai fazer? Onde tivesse matéria-prima, beleza. Mas a matéria-prima podia ser transportada internamente no Brasil, mas quanto mais perto, melhor, ok. Mas chega que estar perto da mão de obra, aí é essencial. A mão de obra não faz grandes deslocamentos, ainda mais na década de 30. Então, próximo à mão de obra, próximo aos centros de financiamento, né, investimento de capital, de dinheiro nessas indústrias, ou seja, próximo às economias mais desenvolvidas, para esse investimento ser de fato próximo, né, às suas indústrias, e próximo aos setores onde já apresenta uma infraestrutura formada, uma infraestrutura para circulação, né, em ferrovias, portos desenvolvidos a ponto de fazer esse produto industrial circular com relativa eficiência. Então, esse ponto de investimento industrial no início foi o Sudeste. O Sudeste conseguiu reunir as melhores características para fazer esse investimento industrial inicial, ok? Só que, com o passar do tempo, o investimento continuou sendo no Sudeste. E a população do Sudeste foi crescendo, porque o Sudeste foi se desenvolvendo, e o Sul também depois, foi se desenvolvendo, foi ficando mais rico, foi precisando de mais mão de obra e começou a atrair a mão de obra de lugares periféricos no Brasil. Nordeste, Centro-Oeste e por aí vai. Tá? Então, o Sudeste acabou se concentrando e cada vez mais tinha mão de obra aqui, cada vez mais investimentos se concentravam aqui no Sudeste também. E aí, há uma concentração industrial em excesso no Brasil. O Brasil acaba tendo uma zona muito industrializada, inclusive com algumas cidades apresentando um inchaço urbano, né, por causa dessa concentração industrial, e grandes vazios econômicos no espaço imenso que é o Brasil. Então você tinha regiões onde não tinha quase nenhuma indústria a ponto de ser atrativa para a mão de obra. A partir da década de 80 e 90, principalmente, isso começa a mudar. Na década de 90, os estados começam a ter uma liberdade maior para cada um apresentar as suas vantagens comparativas. E a década de 90, quando a infraestrutura começa, já é bem melhor no Brasil, já é bem mais distribuída, né? Já tem portos desenvolvidos no Norte, no Nordeste também, alguns estados começam a apresentar algumas vantagens comparativas. Por exemplo, a isenção fiscal, as vantagens fiscais. Se, por exemplo, um estado, você imagina um estado que não tem a infraestrutura do Sudeste, não tem a quantidade de mão de obra, ou a mão de obra qualificada que tem o Sudeste, né? Qual a vantagem desse lugar? Ele pode ser atrativo para alguns setores industriais que necessitam de uma mão de obra menos qualificada, mas principalmente uma mão de obra mais barata, e essa já é uma vantagem. E necessita de um lugar que ele possa apresentar mais lucro. Então esse espaço que quer atrair as indústrias, ele passa a representar maior lucro. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai dar algumas vantagens fiscais, isenções de impostos, é um exemplo, uma flexibilização de algumas leis, por exemplo, as leis ambientais, infelizmente elas são flexibilizadas de acordo com a manipulação das estruturas políticas, tá? Então essa flexibilização das leis ambientais ocorre. A doação também, né? Você faz a cessão de um pedaço de terra para a instalação daquela indústria, ou você se compromete a construir uma ferrovia, uma rodovia, ou melhorar um porto para ele fazer a circulação de capital de uma forma melhor. Então essas vantagens comparativas, principalmente as vantagens fiscais, são parte de uma mudança na estrutura industrial do país. Cada vez mais a gente observa algumas indústrias se deslocando, saindo desses lugares que são inchados, inclusive estão sobrecarregados, como no Sudeste, e buscando essas vantagens comparativas no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Recentemente a gente tem observado que também outras indústrias têm buscado não somente o Nordeste, mas espaços periféricos dentro do próprio Sudeste e no próprio Sul, chamadas cidades médias. Então as indústrias têm saído dessas grandes metrópoles e têm procurado cidades médias, que são espaços periféricos, mas num lugar de maior concentração de infraestrutura eficiente. Tá? Então, essa desconcentração ela ocorreu, mas ela está sendo também uma desconcentração que a gente chama de desconcentração concentrada, que ela não se desconcentra tanto assim no espaço brasileiro. Mas vamos à questão. A desconcentração industrial verificada no Brasil na última década decorre, entre outros fatores, da ação do Estado por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus. O Estado realmente tentou fazer isso. A Zona Franca de Manaus é um exemplo disso. Porém, essas ações diretas do Estado não foram tão eficientes para realizar essa desconcentração de fato.
A Zona Franca de Manaus, inclusive, representou um grande esforço do governo brasileiro, mas não foram elas as principais responsáveis pela desconcentração, mas sim a vantagem que ele oferecia para as próprias empresas privadas fazerem a sua escolha. Tá? Letra B, a elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que torna todo o território nacional atraente para novos investimentos industriais. A escolaridade dos trabalhadores realmente foi até elevada ao longo dos anos, mas não em todo o território nacional. E não torna todo o território nacional de uma forma igual, né, vantajoso, atraente para esses investimentos industriais. Cuidado com isso aí, que ele está generalizando o território brasileiro, que é extremamente desigual. C. Presença de sindicatos fortes nos estados da região sul e sudeste, o que impede novos investimentos nessas regiões. O sindicato, às vezes, ele pode até dificultar porque ele representa um obstáculo a mais na negociação, algumas empresas não conseguem explorar tanto assim seus trabalhadores, mas também não é impedimento. Né? O sindicato ele existe há bastante tempo na lógica das indústrias mundiais, brasileiras também, e não chega a ser um impedimento tão grande para novos investimentos aqui. Mas ele pode representar um obstáculo a mais. Mas não é o que diz a questão, então essa letra é errada. D. Isenção fiscal oferecida por vários estados, associada à baixa remuneração da mão de obra local. Perfeito. Essa aí está falando justamente as vantagens que esses novos estados podem oferecer à chamada desconcentração industrial. Tá? Letra E. Globalização da economia, que por meio das privatizações induz o desenvolvimento da atividade industrial, novamente, em todo o território. Novamente, ele está generalizando o território brasileiro. Cuidado, o território brasileiro é extremamente desigual. Essas generalizações geralmente não estão certas. Tá? Como a letra E não está certa. Correto, realmente, é a letra D de dado.